Eu estava prestes a subir no palco para palestrar sobre produção de vídeo em um grande evento de audiovisual. Devia ter umas 200 pessoas na plateia, mãos suando, coração acelerado e aquela voz na minha cabeça. Eu vou travar. Eu vou esquecer tudo o que eu preparei. Naquele momento, eu percebi que não era sobre não sentir medo, era sobre encontrar minha voz autêntica, mesmo quando ela treme. Eu sou a Cecília Kramer, especialista em produção de conteúdo, e você está assistindo Desbloqueando a Criadora, uma série onde compartilho todos os desafios que eu tive e ainda tenho na minha carreira como criadora de conteúdo e como venho superando cada um deles. Se você gosta desse tipo de assunto, já considera se inscrever no canal, deixa seu like e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Falar sobre encontrar sua voz autêntica pode parecer algo muito abstrato, né? Mas para mim foi algo muito concreto e literal. Foi encontrar minha voz para falar em público, para me posicionar como especialista e como me expressar em vídeos. Naquele evento de audiovisual, eu estava me preparando, tinha semanas, eu sabia exatamente o que eu queria dizer. Tecnicamente, eu estava preparada, mas quando eu subi no palco, a sensação é que toda a minha experiência e conhecimento tinham desaparecido. E não foi só nesse evento. Durante muito tempo na minha carreira, eu sentia que eu estava interpretando o papel de especialista, como se a verdadeira Cecília tivesse escondida atrás de um personagem, principalmente quando comecei a trabalhar com fio no dominante celular. E eu estava tentando soar profissional, tentando encaixar minha voz no que eu achava que era o padrão de um especialista no audiovisual. Sabe o que aconteceu depois daquela palestra? Eu fiquei 2 dias completamente exausta. Um esgotamento emocional tão intenso que parecia até um estresse pós-traumático. O custo de tentar ser uma versão que eu não era 100% foi imenso. Hoje eu entendo que encontrar sua voz autêntica não é só sobre o que você diz, mas como você permite que o seu verdadeiro eu se expresse, mesmo quando você está com medo, mesmo quando literalmente sua voz treme. E você, já se pegou pensando, isso não parece a minha voz? Parece alguém tentando ser profissional? Ou quando você não sabe realmente qual é o seu estilo e tenta copiar alguém que você admira? O problema é que muitas criadoras enfrentam uma profunda desconexão entre quem realmente são e como se expressam publicamente. Isso acontece por diversos motivos. Primeiro, o medo de não ser levada a sério. A gente adota uma voz profissional que soa muito distante e robotizada. Segundo, uma comparação constante. A gente tenta imitar estilos de pessoas que a gente admira em vez de desenvolver o nosso próprio estilo. Terceiro, falta de autoconhecimento. A gente não passa tempo suficiente tentando entender o que torna a gente única. Normalmente é a nossa história. E quarto, pressão para se encaixar, especialmente em ambientes técnicos como audiovisual e tecnologia. Para muitas mulheres empreendedoras e criadoras de conteúdo, isso causa um cansaço constante. Igual aquela exaustão que eu senti depois da palestra. É o cansaço da gente tentar ser quem a gente não é. O resultado é um conteúdo que não ressoa verdadeiramente. Uma conexão superficial com seu público. É aquela sensação constante de estar interpretando um papel e não estando realmente presente e autêntica. A virada de chave para mim foi perceber algo que parece contraditório. A nossa voz autêntica não é algo necessariamente que a gente descobre, mas algo que a gente cria conscientemente. Vamos pensar em 2 verdades que parecem opostas, mas não são. A primeira é você mesma, única, com suas experiências e visões de mundo. A segunda é que você está constantemente evoluindo, mudando e se transformando. Por muito tempo eu fiquei esperando encontrar minha voz natural, como se ela tivesse escondida em algum lugar. Mas a verdade é que a nossa voz autêntica é algo que a gente constrói, que a gente escolhe e vai refinando ao longo do tempo. Quando eu comecei a trabalhar com fio lá no início, eu tentava imitar o estilo dele ou o que eu achava que era o padrão de um especialista no audiovisual. E isso me deixava exausta e continuava insatisfeita. E aí a transformação começou quando eu parei de me perguntar quem eu deveria ser e comecei a me questionar quem eu quero ser, quem eu escolho ser. E mais importante ainda, qual parte da minha personalidade que eu quero trazer para o meu trabalho. Então, sua voz autêntica não é algo que você descobre, é algo que você escolhe criar. Porque a verdade é que todos nós temos várias facetas.
Com nossos melhores amigos íntimos, nós somos de um jeito. Com a nossa família, a gente é de outro jeito. No supermercado, no médico, nós somos de outro. E todas essas são versões autênticas de você mesma. A questão não é qual delas é a real você, porque todas são. Mas qual versão de você mesma você escolhe amplificar no seu trabalho criativo. Agora vamos ao prático. Como você encontra, ou melhor, como você cria a sua voz autêntica? São 3 passos simples. A primeira coisa é você listar 3 pessoas que você admira dentro do seu nicho. Pode ser produção de vídeo, marketing digital, estética, o que for relevante para você. O segundo passo, para cada uma, anota especificamente o que você admira naquela pessoa. Tenta ser bem específico. É a forma que ela fala, às vezes a personalidade dela, ela tem um jeito leve ou um jeito divertido, até a forma que a pessoa se veste. Agora, o terceiro passo e mais importante, para cada característica que você listou, você vai se perguntar: aonde isso já existe em mim? A gente só consegue enxergar no outro o que a gente reconhece em nós mesmos. Por exemplo, se você admira a clareza técnica de alguém, você vai se questionar: em quais momentos da minha vida eu sou uma pessoa clara e direta? Falando sobre o quê? Com quem? Talvez seja quando você está explicando algo para uma amiga, ou quando você escreve uma mensagem, ou quando está explicando alguma coisa para um sobrinho, um primo. O segredo é entender que as características que a gente admira nos outros já existem dentro da gente, mesmo que seja numa escala diferente. Então, sua tarefa não é copiar essas pessoas, é amplificar essas mesmas qualidades que já existem dentro de você. Eu percebi que admirava muito a forma acolhedora e didática do Fio de ensinar. E ao me perguntar, eu entendi que essa mesma qualidade já existia dentro de mim quando eu ensinava minhas amigas a se maquiarem. Então era uma questão de amplificar essa parte de mim que já existia, em vez de copiar o estilo dele. Isso é muito interessante na criação de conteúdo. Uma coisa que a gente precisa entender, como eu falei no vídeo anterior, na verdade há 2 vídeos para trás, que o que eu tinha medo quando me expor era dos meus concorrentes, mas você não está produzindo vídeo para os seus concorrentes, você está produzindo vídeo para pessoas que não conhecem profundamente sobre esse assunto. Então, quando você fala com aquela base que não domina o assunto, que a gente chama de topo de funil, você atinge muito mais pessoas. É esse topo de funil que realmente te ajuda a crescer. E quanto antes você entender isso, mais fácil vai ficar a sua produção de conteúdo. E eu descobri isso explicando sobre produção de conteúdo para as minhas próprias amigas. E eu percebi que a minha voz autêntica não era totalmente casual, nem totalmente profissional. Era uma combinação dos dois. Eu poderia trazer minha energia, minhas expressões e o meu entusiasmo no jeito de falar, mesmo aplicando em conteúdos técnicos e profissionais. Esse exercício me ajudou a eliminar aquela voz de documentário que a gente adota quando vai gravar vídeos falando sobre assuntos profissionais. Você sabe do que eu tô falando, aquela voz robótica que parece mais uma narração do que uma conversa. Então deixa eu dar outro exemplo de como que eu apliquei isso na prática. Quando eu comecei a criar conteúdo para o Dominando Celular, eu queria parecer profissional o suficiente. Então eu me policiava constantemente, cuidando da postura, do tom de voz, das roupas que eu usava. E o que eu percebi assistindo esses vídeos depois é que eu parecia uma versão diluída de mim mesma. Era eu, mas sem o calor e a energia que meus amigos e minha família conhecem. De modo geral, os microfones dos celulares hoje são excelentes, mas depende muito do ambiente em que a gente está gravando. Plano aberto, o que eu quero dizer com plano aberto? Para você mostrar a cena como um todo. E para isso você pode ou usar a lente principal do seu celular, se afastando para mostrar mais a cena, ou você pode explorar as diferentes lentes que você tem no seu celular, a 0.5, a 1x, a 2x, a 5x. Isso vai depender do celular que você tenha e também da sua criatividade. E depois de praticar muito, porque nada substitui a experiência, comecei a trazer o meu estilo mais natural para os meus vídeos. Mudei até a forma de me vestir, de um jeito que combinava mais com a minha personalidade e não com o estereótipo de como um especialista em produção de vídeo deveria se vestir. No início foi sim desconfortável, tinha aquela vozinha dentro da minha cabeça pensando que ninguém ia me respeitar ou me levar a sério daquela forma. Mas quanto mais eu me permito ser eu mesma, com a minha energia, com minha autenticidade, com as minhas experiências, mais conexão eu crio com o público. Os comentários começaram a mudar. As pessoas não falavam mais só sobre o meu conteúdo, mas como se sentiam conectadas
comigo. A melhor parte é que gravar se tornou muito menos exaustivo. Aquela pressão constante de estar performando um papel sumiu e eu comecei a sentir que estava realmente presente, que aquilo realmente era eu. Um aspecto importante da autenticidade é a expressão visual. Quando eu saí de frente das câmeras para trás das câmeras como videomaker, eu achava que eu precisava de me vestir de uma forma mais descolada, até meio largada. Era um misto de alívio por não precisar andar mais tão produzida igual eu andava quando eu era influenciadora, com uma forma de tentar me encaixar de uma forma que um profissional de vídeo deveria se vestir. Mas aí, aos poucos, eu fui me permitindo trazer mais do meu verdadeiro estilo para o meu trabalho. Comecei a me arrumar do estilo que eu gosto, a expressar a minha feminilidade sem medo. E isso mudou completamente a minha confiança no meu trabalho. Teve até umas situações engraçadas, como algumas vezes que eu cheguei nos estúdios e achavam que eu era modelo e não a videomaker. Mas isso só mostra de como a gente precisa quebrar esses estereótipos de como um profissional técnico precisa parecer ou se vestir. Sua expressão visual, sua roupa, seu cabelo, sua maquiagem ou a ausência dela faz parte da sua voz autêntica. E você tem todo o direito de trazer essa expressão para o seu trabalho, independente da área que você atua. Então agora é a sua vez. Fazer o exercício da amplificação da autenticidade, listar aí as 3 pessoas que você admira e identificar aonde estão essas qualidades em você. Se puder, me conta aqui nos comentários como foi a sua experiência. O que você descobriu sobre a sua voz autêntica? Quais partes de você que estão adormecidas que merecem ser amplificadas. No próximo episódio, a gente vai falar sobre a técnica dos 3 takes que liberta a sua autenticidade. Um método prático que vai te ajudar a superar a paralisia da perfeição. E se você quer aplicar tudo o que você está aprendendo e descobrir como produzir conteúdos de qualidade, você precisa conhecer o meu curso Dominando o Celular. O link para se inscrever tá na descrição desse vídeo. Então lembre-se, sua voz autêntica não é algo que você descobre, é algo que você escolhe criar e essa escolha começa agora. Eu sou a Cecília Kremer, até o próximo vídeo.